bem-vindos a mais uma edição do ICIAcast. Nós estamos aqui falando sobre voluntariado hoje com a nossa convidada, que é voluntária do ICIA há pouco mais de um ano, a Josicleide Américo. Então, vamos dar boas-vindas à Josicleide. Seja bem-vinda ao nosso podcast aqui do ICIA. Muito obrigada por ter vindo. Boa tarde e muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui fazendo essa participação. Que coisa boa. Josicleide, a gente já estava conversando, a gente já se conhece, né, de algumas ações. E a Josicleide estava me dizendo, assim, como ela chegou ao ICIA, a história de vida dela. E eu queria que a gente compartilhasse tudo isso com vocês que estão acompanhando, né, essa entrevista aí no nosso canal no YouTube. E, para começar, eu queria que você explicasse para a gente, Josicleide, como despertou essa vontade de ser uma voluntária ICIA. A vontade sempre houve, sempre existiu essa vontade. Eu era só voluntária não, eu colaborava, só mensal. E eu sempre tive vontade. Então, depois que eu me aposentei, aí fica ansiosa, eu queria fazer alguma coisa, eu achava que eu tinha uma missão a cumprir assim, na vida, né? Então, minha vontade era sempre vir ao ICIA. E sempre acontecia alguma coisa de não vir, eu não conseguia contato, não conseguia falar com ninguém. E um determinado dia, a menina do marketing conversou comigo por telefone e eu perguntei, e ela me deu o número da coordenadora, né, que poderia entrar em contato, falou também do Instagram. E então, eu imediatamente falei com ela e ela marcou que ia ter uma seleção para voluntários e foi em abril do ano passado, 2023, e eu consegui, né? E hoje sou voluntária, me sinto muito bem. Foi um acolhimento maravilhoso. É um prazer fazer parte dessa família, desse voluntariado. Eu me sinto muito bem. A gente agradece demais, Josicleide, pelo seu trabalho, pela sua doação de tempo, que a gente sabe que tempo, muitas vezes, eu estava até conversando com Cíntia em outro programa, falando do tempo, né? Que o tempo é muito mais que dinheiro. É o que não volta, a gente não consegue recuperar o tempo, né? E você doar esse tempo em prol da causa é uma coisa muito bacana. Então, para você que está nos acompanhando, eu vou só falar. A Josicleide, ela é educadora, pedagoga e pós-graduada em planejamento e gestão escolar e voluntária do ICIA. Então, com toda essa bagagem relacionada à educação, a Josicleide e outras voluntárias, junto com Cíntia, que é a coordenadora do voluntariado, estão desenvolvendo um projeto muito bacana, que é do reforço escolar, não é isso? Isso. Eu posso falar um pouquinho do início, né? Quando eu cheguei aqui no ICIA, a minha primeira vez, primeiro dia, eu tive contato com as crianças e já no segundo momento que eu vim, na outra semana, eu comecei a detectar, porque você sai da educação, mas a educação não sai de você. Então, mesmo aposentada, eu tenho mania. Quando tem criança, vamos ler um pouco, vamos escrever, ler aqui uma historinha. Então, na época que eu cheguei, que nesse dia, eu vi algumas crianças, assim, fora de faixa. Crianças que estão em tratamento e já com 10 anos, que não sabiam ler. Não tem uma leitura fluente, algumas que só silabando. Então, eu conversei com Cíntia, né, a coordenadora, pessoa maravilhosa, e, assim, eu falei sobre a dificuldade dessas crianças e também por conta do tratamento, né, que elas não podem frequentar a escola em alguns momentos. E estavam ficando com a defasagem, né? E eu falei para a Cíntia da vontade que me surgiu, assim, de pensar em tentar dar aula a eles. Cíntia, será que a gente podia dar uma aulinha quando eles estivessem em atendimento? Dar um reforço? E, então, esse meu pensamento, acho que se tornou um sonho para a Cíntia. Que ela começou a perguntar, a questionar, né, com as pessoas que deveria. E conversou, ela disse que ia tentar conseguir esse projeto. E eu fiquei muito feliz, porque realmente deu certo. Tem uma salinha de aula linda e que já estamos, né, dando aula a essas crianças. Dá um reforçozinho, uma vez por semana, né, tudo começando aos poucos, mas que com a professora Ruth também.
e que tá me deixando muito bem, muito feliz, muito animada. A gente vê pelo seu semblante, né? A gente aqui da área da comunicação já foi lá acompanhar esse trabalho, filmar, né? Fazer alguns registros, principalmente no primeiro dia, a gente estava lá registrando. E realmente é algo muito importante, porque a gente entende que algumas crianças, como você falou, elas não estão desenvolvendo como deveriam estar dentro daquela série, né, que elas estão estudando, aquele momento da educação. Muitos por questões de saúde, né, principalmente aqueles que passam pelo tratamento da quimioterapia, que é um pouco mais difícil de acompanhar, ou não estão nem na escola, muitas vezes, né, por conta da questão do tratamento. E foi um caminho, né, que a Josicleide identificou que a gente poderia trilhar e ter esse espaço e estar lá, é a coisa mais linda, e para vocês acompanharem e verem como é bonita a educação, né, Josicleide? E eu acredito que vai fluir, né? Uma vez por semana, talvez a gente já... como a brinquedoteca, né? Funciona todos os dias, né? Quem sabe a salinha de aula não começa também com aquelas crianças que estão com dificuldade, e vários outros voluntários também, que são educadores. É uma coisa assim que eu fiquei muito feliz quando a Cíntia falou que realmente ia abrir uma salinha, né? E tá linda. Temos 5 crianças, né, no dia que eles podem vir. E é uma satisfação, é um prazer enorme ver essas crianças se redescobrindo, aprendendo, tentando, que eles gostam, e alguns sentem vontade, né? Hoje, quando eu chego, ô tia, hoje tem aulinha, né? Então, isso é bom, é muito bom. Tem uns que muito gostam gostoso. Mais do videogame, mas aí a gente vai negociando, né? Assim? Sempre existe a negociação, então dá para ir. Josicleide, eu queria que você falasse agora sobre o seu primeiro dia aqui no ICIA, porque eu já fiquei sabendo que esse primeiro dia reservou muitas surpresas para a Josicleide, que tinha medo de vir ao ICIA e encarar de frente a doença, porque a gente sabe que o câncer não é fácil, né? É um combate, é uma luta diária e que muitas vezes esteticamente é chocante, né? E a Josicleide já veio pensando o que é que ela vinha encontrar, mas mal sabia a Josicleide que ela precisava viver esse dia tão conturbado para descobrir até algum problema de saúde em si própria. Conta pra gente. Foi bem interessante, né? Meu primeiro dia eu vim muito feliz, muito animada e assim temerosa, porque eu não sabia o que eu iria encontrar, né? Então, a primeira vez que eu cheguei, encontrei um paciente que me chamou a atenção, né? Porque o problema era bem, bem visível. E eu fiquei meio assustada, mas o paciente foi chegando, foi me conquistando e eu com um certo receio, a verdade, né? E tive, assim, uma dificuldade de ficar mais de frente a frente com ele, já porque era muito visível. E, assim, para mim era chocante porque era a primeira vez. E eu tentei, me encontrei e ficar, né, com ele. E teve um certo momento que saímos da brinquedoteca e fomos para uma passarela onde tem um quiosquezinho, parece uma pracinha, né, aqui. Uhum. E ele começou a jogar bola e cada vez que ele fazia um gol, eu vibrava muito para ele, né, que eu torcendo por ele, não pelo outro coleguinha. E teve um momento que ele correu para me dar um abraço e no que ele me deu o abraço, eu me desequilibrei e levei uma queda e ele caiu por cima de mim. E, assim, foi bom porque é um momento de reflexão depois, porque eu estava tão temerosa. E, naquele momento, aquilo que me me chamava a atenção no visual, veio para cima de mim e eu tinha que acolher e ter uma reação. Então, eu bati a cabeça, mas eu segurei para que ele não caísse e se machucasse. E ele veio por cima de mim com toda aquela visão que eu estava meio angustiada. Uhum. Então, acredito que foi exatamente... Eu precisava passar por aquilo, era uma coisa que teria que acontecer. E eu levei aquela pancada, fiquei meio atordoada e todo mundo correu, enfim, me socorreram. E para completar o primeiro dia, me levaram para a sala de quimioterapia, que já era uma coisa que eu não conhecia, e eu tive medo, né? Assim, o que é que eu vou ver na sala de quimioterapia? Não tinha paciente, mas eu vi uma sala muito bonita, muito aconchegante. Eu vi uma coisa linda de se ver, que eu vi que as crianças realmente são acolhidas ali.
pelas cores, pelas poltronas, a enfermeira, que foi muito atenciosa. E eu fiquei ali um tempinho, e depois me liberaram, e eu saí correndo, escondidinha daqui do ICIA, peguei o carro e fui para a Unimed, porque eu estava com, acho que uns parafusos soltos, vamos dizer assim, uma coisa bem estranha na cabeça. Foi procurar uma ajuda mais especializada, entendi. Aí fui ao hospital e fiz uma tomografia, e no resultado da tomografia, o médico viu 2 coisinhas lá estranhas e me encaminhou para um neurologista. Que não era resultado da queda. Exatamente, foi o que o médico disse, não tem nada a ver com a queda, para investigar. E eu fiz uma ressonância e o médico falou, né, que a queda só serviu para me alertar de algum problema que eu tive e poderia ter. Na ressonância tinham vários flashes de AV6, né, estava pintadinha, e que era só para que eu acompanhasse, né, e ficar sempre procurando acompanhamento dos flashes, né, que poderia acontecer. Então, o ICIA só me proporcionou coisas boas, né? Me descobri como pessoa, me sentir bem num lugar que as pessoas, às vezes eu convido as pessoas para vir, para ser voluntário, muitos dizem, não, eu não vou, porque eu não aguento ver determinadas situações. E eu entendo, eu vi temerosa, mas eu vim. Mas eu vi que aquilo ali veio para me ajudar, para me fazer uma pessoa melhor, para refletir muitas coisas que a gente passa na vida. Eu acho que o ICIA, ele não só salva vida de crianças, de adolescentes com o problema de saúde, ele salva pessoas que se acham saudáveis, se acham que estão bem, mas que precisa estar ali dentro, precisa estar vivenciando tudo isso para ser melhor, para se sentir bem. E hoje eu não me vejo sem estar no ICIA. Que coisa boa, e a gente agradece muito. É muito prazeroso. Seu trabalho, né, como eu já falei. E é muito importante você compartilhar esse tipo de história com a gente, porque não é a primeira vez que eu escuto que as pessoas têm medo de vir, de acompanhar, de visitar, pelo menos, de conhecer, porque tem medo do que vai enxergar, né, do que vai presenciar. E muita gente chega aqui e se surpreende porque tem um clima mais leve, né? Mais suave, assim, a doença existe, a gente tem que lidar com tudo que vem através do tratamento, mas a gente tenta deixar tudo de forma mais humanizada, mais leve. Por isso que existe a brinquedoteca, por isso que os voluntários estão aqui todos os dias, de manhã e de tarde, para dar esse suporte às crianças, porque muitas vezes a mãe está... Depois da consulta, né, tá lá recebendo toda a orientação da equipe multidisciplinar. Então, a criança fica aqui um tempinho sobre os cuidados dos voluntários, dos colaboradores. Então, todo mundo se ajuda para que tudo isso aconteça da forma mais suave e leve possível. Por quê? A criança, muitas vezes, não sabe o que está passando, né? Isso. Não entende o que é a doença, não entende direito o que é a quimioterapia, mas a família sabe, a família entende. Então, até para essa parte das mães, vocês também trabalham com isso, né? Oficinas, estão sempre ali, cuidando. É interessante que nós voluntários, não só colaboramos com as crianças, né? Essa questão das oficinas, os adultos, né? Os pais que estão ali temerosos, que sabem o que está acontecendo, que sofrem, né? Ao contrário das crianças, né? Que estão nem percebendo tanta coisa. Então, os pais, eles se sentem bem acolhidos, né? Com esses momentos que acontecem. E outro dia eu estava saindo da brinquedoteca e tinham 3 crianças, os xodó, que estão sempre aqui, né? Que a gente está sempre com elas. Então, elas estavam correndo nos corredores na hora que estava fechando a brinquedoteca. E elas correndo e rindo. Mas aquele sorriso, aquelas gargalhadas tão gostosas. Eu parei e comentei com a colega que estava. Eu digo, essas crianças, elas se recuperam. Eu acredito que elas se recuperam, elas se curam, além do tratamento. Mas pela inocência, por elas não guardarem, não sentir aquilo. Como os pais. Se for um adulto que está com câncer, ele, no primeiro momento, né, ele já desmorona. E a gente não vê as crianças assim. A gente vê eles sorrindo, gritando, brincando. Você só sabe que a criança está com um problema porque ela está aqui e, às vezes, está sem o cabelo, né? Com algum probleminha visível. Mas a gente não percebe que a criança é doente se não for por isso. Porque elas transbordam alegria.
elas transbordam satisfação, elas são muito alegres. É uma esperança natural delas, né? Isso chama muita atenção, muito mesmo. E aí você falou em adultos doentes, muitas vezes tem gente, voluntário, até próprios colaboradores, que buscam estar aqui para vivenciar mais de perto a situação do câncer, porque viveram isso de alguma forma dentro da família. Então, voluntários que perderam netos, ainda crianças, existe aqui no ICIA, outros voluntários que perderam pai, perderam mãe, e você faz parte desse grupo. Meu pai, quando estava vivo, ele teve câncer de próstata, né? Fez a cirurgia, fez todo o tratamento, se curou, faleceu por tempo, pela idade, né? Por um problema de saúde já com 100 anos. E da próstata, do câncer, ele ficou curado. Não teve problema. Minha avó também teve câncer, morreu por conta do câncer, já era idosa. Então, assim, pessoas da família que tiveram problema com a doença. Alguns ficaram bem, né? Como tem a nossa voluntária, uma novata, que também eu convidei ela, ela agora é voluntária, ela passou por isso, tinha muita vontade de vir, não é? Mas chegou o momento dela, agora ela está, acho que um mês aqui, e está amando, né? Que sabe todo o processo, sabe pelo que passou, então quer, de alguma forma, doar, né? Ela recebeu tanto apoio, tantos cuidados, e hoje fazer essa doação de amor, de carinho, que é o que a gente faz nessa brinquedoteca. É muito prazeroso chegar aqui e abraçar cada criança, como eu abraço o meu do primeiro dia. Eu hoje abraço eles sem nenhum problema. Eu não lembro mais nem daquele primeiro dia, assim, quando eu chego aqui. Eu abraço ele, eu dou cheiro. E parece que ele não tem nada. A gente cria um laço de amizade, um amor por essas crianças. Que eu não sei nem se a gente pode dizer nome, nem deve, né? Porque são tantos e a gente se apaixona por alguns. Eu tenho meus xodózinhos. São vários. Xodós eu digo porque a gente que vem naqueles dias encontra mais com eles, né? Tem alguns que a gente não conhece porque vem em um horário diferente. Já são outros dias, então, aqueles que a gente tem mais contato se transformam no xodó. É um amor que tem que... Quando diz assim, tá com um probleminha a mais, já chega o coração dispara, a gente... É aquela questão de fazer oração mais ainda por eles, se dedicar mais naquele momento de oração por aqueles que estão precisando mais. Eu fico encantada pelo trabalho do ICIA. Eu amo de paixão, eu me encanto cada dia que eu chego aqui, cada evolução que a gente pode ver assim, o prédio, essa coisa toda, mas cada evolução que acontece aqui dentro é muito bom. É muito. Eu sou admiradora do Dr. Luiz, né? Porque é um trabalho belíssimo. Eu sou apaixonada por tudo que acontece aqui. Muito bem. Josicleide, está ali na tela essa logomarca do Encontro dos Voluntários ICIA. A gente vai ter mais uma edição já, terminando esse mês de agosto, que está começando hoje, não é verdade? Eu falando hoje, porque é o dia que a gente está gravando, tá? Mas o dia que vai ao ar, a gente já vai estar aí caminhando pelo mês de agosto. Mas veja só, sobre o Encontro dos Voluntários. Esse é o teu segundo encontro. Ano passado participou já como voluntária. E a expectativa para esse ano? Já é maior, né? O primeiro ano eu não sabia o que era, né? Enquanto os voluntários foi muito bom, porque nos encontramos, foi um encontro com diversas ONGs, né? Foram várias instituições que estavam aqui, então nos conhecemos várias pessoas, cada um com sua história, cada um fez seu comentário, né? Falando do que cada ONG faz, cada instituição. Foi muito bom. E esse ano a expectativa é melhor ainda. Então, a expectativa é grande e o trabalho também. Estamos trabalhando bastante, né? Para conseguir angariar fundos. E nós vamos a São Paulo realmente conhecer, né? Esse convoque. Que até essa agora, grande rede de voluntariado, né? É nacional, né? Então, vamos encontrar pessoas de todas as partes do país. Então, a expectativa é grande. Estamos bem engajadas, né? Com Cíntia. Bem animadas. Animadíssimas. Que é mais um evento que o ICIA nos promove, né? Nos leva a conhecer. Então, cair de cabeça aqui no ICIA e dar as mãos e a gente chegar
até onde for permitido, né? Pelo ICIA, onde Deus nos permitir ir, para que a gente consiga trazer mais coisas boas para cá. Para quem não entendeu, o Convoque é um evento que é promovido pela CONIAC, né, que é a Confederação das Instituições que trabalham com câncer infantil. E nós, Instituto do Câncer Infantil do Agreste, somos associados à CONIAC. Então, esse encontro, o Convoque, acontece a cada 2 anos. E cada associada manda seus representantes para fazer parte desse momento de uma troca gigantesca e muito rica de conhecimentos. Esse ano é em São Paulo, então um pouco mais longe. A gente também está com alguns apertos financeiros por tudo que o ICIA vem passando em termos de expansão. Então, todas as pessoas que sempre iriam quando era aqui perto, no Nordeste, não estão indo esse ano. Mas está indo Cíntia, né, que é a nossa representante oficial do voluntariado, e junto com as voluntárias, não todos, não, né, somos em 4. Tinha gente que queria muito ir, mas não conseguiu por tempo, por trabalho, enfim. Mas junto com as voluntárias, Cíntia está indo, vai representar o ICIA e vai trazer muita coisa boa. Sempre que a gente vai ao Convoque, a gente traz muita coisa, muito exemplo e tenta aplicar aqui no ICIA e muita coisa tem dado certo. Então, bom Convoque para vocês. Bom Obrigada. Encontro dos voluntariados. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Uma troca, né, de informação riquíssima. Você está passando para a gente, para quem está ouvindo, sua experiência, como foi. E cada um que queira viver isso vai ter sua oportunidade de ter suas experiências para contar. E eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas. A mensagem é que o ICIA, né, eu falando pela experiência, o ICIA, ele salva vidas. O ICIA, ele motiva. O ICIA, ele promove 1 milhão de coisas, tanto no sentimento como na mente. O ICIA, para mim, hoje é resiliência, é amor, é carinho, é acolhimento. E eu quero deixar aqui para as pessoas que vão assistir, que vão ouvir, que venham ser voluntários, que vale a pena. É muito bom. Não é aquilo que eu imaginei, que eu pensei, né? Só encontrei apenas uma pessoa que eu achei que era uma coisa diferente, uma coisa estranha, mas realmente não é. Você não vê nada demais aqui no ICIA. Você vê crianças lindas, jovens, né? Lutando pela vida, com a inocência, com esperança, né? Ver pais que estão aqui lutando também com seus filhos. Então, quanto mais voluntário, melhor. E que as pessoas se sintam bem aqui, que é um lugar de vida. Eu vejo o ICIA como um lugar que transporta a gente para um mundo melhor. Eu sou encantada, apaixonada, realmente. Então, que as pessoas venham conhecer realmente o trabalho que o ICIA faz. E ser voluntário aqui é uma bênção, é uma graça, é uma missão e Deus dá o momento certo, né? Então, eu caí no momento certo aqui, vim e era a hora. E, para mim, é maravilhoso. Inclusive, a Josicleide vem quando tem as ações como a Caminhada pela Vida, engaja a família, o netinho adora, sempre que pode estar participando. Então, muito obrigada, Josicleide, por ter vindo, por ter participado do nosso podcast. Que Papai do Céu guarde sua vida e de todos aqueles que são seus, assim como os nossos aqui que estão lutando pela vida. A gente agradece a audiência mais uma vez de cada um de vocês, agradece os trabalhos técnicos de Rafael Henrique e até o próximo ICIAcast.